Questão de número 4, senhoras e senhores. Vamos lá, vamos dar uma olhada nela. Olha, uma questão bem interessante, até porque, pelo que eu tô vendo aqui das alternativas, ela vai falar um pouco sobre os nossos aspectos naturais, né? Então é bacana a gente até utilizar para revisar uma coisinha ou outra, até porque ele traz um compilado, né, ali nas alternativas dos principais domínios morfoclimáticos brasileiros. Então vamos ver o que esse comando da pergunta está querendo da gente. Questão de número 4 fala: o estado do Espírito Santo tem suas riquezas naturais representadas principalmente por um dos 6 grandes biomas brasileiros. Para quem me conhece, sabe que eu tenho uma certa implicância ali com o termo biomas, né? Porque, como diria a professora doutora Cláudia Câmara do Vale, da Universidade Federal do Espírito Santo, biomas você utiliza para caracterizar as grandes áreas e as características vegetais da superfície do nosso planeta, do planeta Terra. Quando você vai falar de Brasil, a nossa biodiversidade ela é tão complexa que é interessante você pensar para além dessa questão meramente vegetativa, você pensar também nas questões de relevo. Por isso são domínios morfoclimáticos, nas questões climáticas, né? Relevo ali, morfoforma, referindo-se ao relevo, climático, obviamente, referindo-se ao clima. E essa interação entre eles é que muitas vezes vai propiciar o desenvolvimento de uma determinada característica, de uma fisionomia vegetativa naquela região. Então, o nome mais acertado, mais correto para você falar em termos de Brasil, seriam domínios morfoclimáticos e não biomas, mas tudo bem, a gente releva, a gente entende o que eles queriam dizer ali na hora de elaborar a pergunta. Mas vamos lá, vamos para o que interessa, vamos seguir aqui com o texto. E entre estes 6, podemos citar outro que não se encontra neste estado, mas que tem grande relevância para o país, pois é considerado o maior bioma brasileiro e desperta as atenções mundiais por se tratar de uma região com um papel fundamental para o equilíbrio do meio ambiente, mas também é alvo constante de ações destrutivas. 2 dos itens abaixo citam os nomes destes biomas. Identifique-os e escolha a alternativa que corresponde à resposta correta. Parou aqui agora. Vamos dar uma olhada no que ele está trazendo, nesses domínios morfoclimáticos, né? Ele está trazendo ali o Cerrado, ok, bacana, é um domínio, né? A Mata Atlântica, que na questão de ser domínio, ela é também chamada de mares de morros. Justamente em razão da característica de relevo, né, uma característica ondulada, uma característica de serra. Por isso a Mata Atlântica, essa área vegetativa litorânea, quando a gente está se referindo a domínios morfoclimáticos, você vai vê-la com o nome de mares de morros. Temos ali a Amazônia, tudo bem. Temos ali a Caatinga, né, ocupando o interior da região Nordeste. É uma área mais seca, mais árida, na verdade semiárida em termos climáticos. O Pampa que na verdade, quando a gente vai tratar em termos de domínios morfoclimáticos, o Pampa ele pode aparecer com o nome de Campos Sulinos. Ou até mesmo ele pode aparecer, é um caso mais raro, mas pode ocorrer, tá, gente? Ser chamado de pradarias brasileiras. Pradarias BR, você já vai saber o que é. Pradarias brasileiras. E o Pantanal, né, ele não é um domínio morfoclimático de destaque. Na verdade, aqui eu até substituiria só para a gente poder revisar, né, o Pantanal. Eu retiraria ele e eu colocaria no lugar o que seria a nossa mata de araucárias. Então, esses aqui são, no caso, os 6 domínios morfoclimáticos principais.
ok? Temos ainda o que a gente chama de áreas de transição, né, que é justamente a saída de um domínio morfoclimático para outro. Vale a pena vocês saberem, vou colocar aqui também, né, até para a gente dar aquela revisada gostosinha do conteúdo, né, as áreas de transição, que seriam aí o Pantanal, aí sim entra, né, essa região do Pantanal. Não é um principal, mas é uma área de transição. A mata de cocais. E, por fim, aqui o agreste. Essas três são as áreas de transição. Existem outras menores, menos destacadas, mas essas três aqui eu daria um destaque para vocês. Por isso, se quiser até aproveita, dá uma treinada, dá uma olhada nesses conteúdos. E uma recomendação que eu faço para vocês, sempre tenham um mapinha por perto que indique a presença, né, que mostre a localização desses domínios morfoclimáticos, dessas áreas de transição, porque às vezes a sua pergunta ela pode vir pedindo uma localização geográfica. Ou então, né, como estava naquela questão anterior, você ter ali um texto, não tem um nome, você vai ter que complementar, ele te dá um mapa para você poder consultar. Então, galera, vamos nos prevenir, né, nos prevenir sabendo localizar tudo isso dentro do mapa. Então, voltando aqui para a pergunta, para o que ela pede, ele deu um texto onde ele fala que a gente tem um domínio de muito destaque. Esse domínio que vai predominar no território do Espírito Santo é justamente o que? A Mata Atlântica, os mares de morros. E depois ele fala que existe um outro domínio similar, né, que é o maior brasileiro, muito importante, causa preocupação até em outros países, a forma como nós lidamos com esse domínio, que ele está se referindo diretamente à Amazônia. Então, as alternativas, elas seriam a 2 e a 3, letra C. Um detalhe que eu posso até caracterizar aqui para vocês é o seguinte: a Mata Atlântica, ou mares de morros, e a Amazônia são espécies, são tipos de floresta tropical. Só que aqui no Brasil estão localizadas em porções diferentes do nosso território. Tudo bem? Então utiliza aí esse quadrinho aqui, esse esboço que eu fiz com vocês, até para vocês poderem revisar esse conteúdo, que é um conteúdo importante para a regionalização brasileira e até mesmo para uma regionalização do Espírito Santo. Maravilha? Vamos lá!